Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? A pastora falou aqui que Deus vai curar essa noite. E Deus vai curar mesmo. E não só doenças do corpo, mas doenças da alma. Você sabia que doenças da alma são piores ainda do que doenças do corpo? Porque o corpo você toma remédio, se Deus não curar, ele cura, né? Agora as feridas da alma são difíceis de curar. Mas deixa eu te dizer, nós estamos num tema, né? Vencendo no propósito. Talvez você chegou aqui essa noite destruído por algum motivo. Talvez você chegou aqui pensando, eu acho que eu não tenho propósito, porque não sei, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu imagino em Deus não se cumpre. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você está destruído, está ferido, glória a Deus, é Deus que está trazendo as cicatrizes. O apóstolo Paulo disse que só restaram para ele as cicatrizes da caminhada. A única coisa que Paulo levou foi as marcas das cicatrizes no corpo. Irmãos, quando uma ferida cicatriza, ela já não dói mais, mas ela é importante para que no final da carreira nós sejamos aprovados, amém? Então deixa eu te dizer, se você está ferido, dê glória a Deus, porque quando chegar lá no fim, você vai mostrar as cicatrizes e vai se alegrar diante do Senhor pela caminhada, amém? Eu quero falar um pouco sobre esse tema que nós estamos pregando aqui esse mês, um tema maravilhoso, né? Vencendo no propósito. Agora, muitas pessoas pensam assim, talvez seja o seu caso aí hoje. Será que eu tenho propósito? Será que Deus me chamou? Né? Como que Deus me chama? Não, eu que estou perguntando para você. É que às vezes a gente pensa assim, será que um anjo vai descer? Será que eu vou ter um sonho? Deus vai aparecer nesse sonho? Será que um profeta vai chegar diante de mim, vir com aquela cara de profeta, né? E eis que te digo. Hã? Será que é assim que Deus chama? Eu vou te mostrar hoje como Deus chama. E você vai crer que você é chamado. Porque Deus chama somente de uma maneira. Presta atenção. Os profetas do antigo pacto, até Jesus, profetizaram do Cristo. Amém? Esses que profetizaram do Cristo, profetizaram sem receber o Cristo. Quando Jesus nasce, a mensagem é outra. A mensagem agora chegou, então Jesus vem pregando o Evangelho. A pregação do Evangelho é a prova cabal que Deus te chamou. Então, se você está aqui essa noite e hoje, ouvindo o Evangelho, saiba que Deus te chamou. Aleluia, aleluia. Tenha certeza disso. Deus te chamou porque você está ouvindo o Evangelho. Presta muita atenção. Deus, sabendo disso, pega um homem lá no Gênesis, chamado Abrão. E para este homem, Deus então vai revelar as boas novas que o Cristo veio trazer. Então, os profetas que profetizaram até Cristo não receberam o Evangelho. Mas Abraão, ainda quando tinha por nome Abrão, recebeu o Evangelho. Aliás, ele foi o primeiro a receber o Evangelho, porque Deus estava mostrando onde Cristo ia chegar. Os profetas pregaram para chegar em Cristo. Cristo pregou para chegar em um lugar, e é esse lugar que eu e você
vamos chegar essa noite. Aleluia, 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 aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, aleluia, aleluia. Versículo 7 aqui atrás, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Isso. Deixa eu orar. Pai santo e amado, nós glorificamos o teu nome e declaramos, Pai, que as boas novas que o nosso Senhor Jesus pregou, nós cremos e por isso somos chamados, e misturamos essa palavra de Jesus com fé, para que nós possamos entrar num repouso, em nome de Jesus, amém. Se você não entendeu, não tem problema, só diga amém, você vai entender até o fim da pregação, amém? Deixa eu ver, lá atrás eu estou vendo uma careca bonita, brilhando, é o Djalmir, é? Eita glória, bem-vindo querido, estava com saudade de ti. É assim, os filhos Deus sempre traz de volta. Amado, presta atenção nisso, querido, presta muito atenção nisso. Verso 7 de Gálatas capítulo 3 está escrito assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Olha aqui, lá no Gênesis, Deus já pregou a mensagem do Evangelho para Abraão. Porque quando Deus mostra o destino final, o destino e as boas novas que Cristo veio pregar, Ele vai ter que anunciar o Evangelho. Você está recebendo o Evangelho, o que prova que Deus te chamou para cumprir um propósito e vencer nele. Só quem crê dá um glória. Só quem acredita nessa palavra dá um glória. Dá um glória, porque Deus é fiel. Agora, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer a primeira pergunta, melhor dizendo, é perguntar: como eu sei que Deus me chamou? E a resposta está aí, por conta do Evangelho. Se você está ouvindo o Evangelho, tenha certeza que Deus te chamou. Não há nenhuma dúvida que você foi chamado. Agora, a segunda pergunta que devemos fazer para entender, presta atenção, hein, igreja. A primeira pergunta: como Deus me chama? Através do Evangelho. A segunda: para que Deus me chama? Deus me chama através do Evangelho. E para quê? Pergunte: para quê? Primeira coisa, oh glória! Primeira coisa, para transformar nações, para te abençoar, para engrandecer o teu nome e para que você seja uma bênção. 4 bênçãos Deus derrama diretamente para ti e mais 3 indiretamente. Olha isso aqui, olha o final do versículo. Deus anunciou em primeiro lugar o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Presta atenção. Você foi chamado para abençoar as nações. Olha isso. É Deus, é Deus, é Deus.
Aleluia, aleluia. Deus te chamou para abençoar as nações, as famílias, principalmente a sua. Então, se você está aqui nesse lugar, você tem um chamado e, consequentemente, você será uma bênção, abençoará a tua família, as nações serão abençoadas e muito mais aí por diante. Então, para nós entendermos essa história, nós vamos ter que voltar lá no Gênesis, capítulo 12. Abra aí comigo, Gênesis, capítulo 12, verso 2. Nós vamos ler. Está escrito assim: quem Deus chama, aquele que Deus chama, Deus prega o Evangelho. E as boas novas, que quer dizer o Evangelho, elas vão derramar 7 bênçãos. 4 diretamente a quem é chamado e 3 indiretamente. Então, olha para quem está do lado e pergunta para ele: você tem dúvida que foi chamado? Porque se você tem dúvida, as 3 bênçãos que são indiretamente para mim, eu vou declarar na sua vida. 4 diretamente, presta atenção, diz assim o verso 2, ó: e far-te-ei uma grande nação, 1, e abençoar-te-ei, 2, engrandecerei o teu nome, 3, e tu serás uma bênção, 4. Olha isso aí. Além de você ser abençoado, você vai ser bênção. Agora vem as 3 que é para o vizinho que não crê. Primeiro olha para ele e diz assim, ó: não fala mal de mim não, viu? Porque se você falar mal de mim, você está lascado. E quem vai te lascar não sou eu, é o próprio Deus. E se é o próprio Deus, o caldo vai engrossar. Então facilita e pula para dentro. Aleluia. Olha isso aqui, verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, o versículo está lá no começo que nós lemos, diz assim, ó: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que quer dizer isso? Deus te chamou para ser uma bênção nessa nação, para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, até a vinda do Cristo, serem abençoados e abençoadores e continuarem nessa caminhada. Mas presta atenção. Então nós fizemos 2 perguntas até agora. Como eu sei que sou chamado pelo Evangelho? Para que eu sou chamado? Para ser bênção, ser abençoado e abençoar. Vamos facilitar, né? Mas uma outra pergunta que nós precisamos fazer, e talvez seja a mais importante depois de entender essas 2, é como eu devo ir. Como eu devo andar nesse chamado? Será que pode ser de qualquer jeito? Será que eu posso viver a minha vida de qualquer jeito e cumprir a caminhada com Deus? E aí nós vamos ver essa história, porque Abraão é o maior exemplo. A primeira pessoa a ser chamada por Deus para o lugar de descanso que Jesus pregou. E ele recebeu esse chamado e morava em Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia. Morava lá com seu pai, Terá, seu irmão Naor e outro irmão chamado Arã. Abraão é chamado lá, na cidade de Ur dos Caldeus. E quando Abraão é chamado em Ur dos Caldeus,
a Bíblia vai dizer que o pai dele, Terá, pega Abrão e pega Naor, aliás, e deixa Naor lá naquele lugar. Mas Abrão e uma mulher chamada Sarai, que depois vai ter o nome de Sara, mulher de Abraão, saem com o pai Terá de Ur dos Caldeus, e eles vêm caminhando para um lugar que Deus destinou. Leia comigo esse verso, por favor, acompanhe. Capítulo 11 de Gênesis, verso 31, diz assim: e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, levou mais o sobrinho de Abrão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Isso nos ensina algo poderoso. Deus chamou Abrão, mas não chamou Terá, o pai. Mas Abrão sai com seu pai. Será que Deus quer destruir famílias? Será que é isso? Claro que não. Deus vai chamar um, até que esse um seja testemunho para a sua casa. O próprio Jesus foi negado pela sua casa, mas lá na frente não perdeu nenhum. E o que aconteceu? Quando Abrão sai com seu pai Terá para ir a Canaã, ele para no meio do caminho, numa cidade chamada Arã. Preste atenção, Arã, o mesmo nome do filho que Terá tinha perdido. Talvez, só talvez, aquela cidade representa uma derrota no passado, uma ferida aberta no passado, que parou ali Terá, o pai de Abrão. Terá para em Arã, e Abrão também para com o pai. E isso, meus irmãos, é muito fácil de acontecer. Quando eu e você somos chamados, nós não podemos querer levar ninguém conosco. Deixa que Deus vai ministrar com o seu pai, Deus vai ministrar com a sua mulher, Deus vai ministrar com o seu irmão, Deus vai ministrar com cada um. O chamado de Deus é individual. E a prova está aqui. Ouça comigo, verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, não leva ninguém contigo. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Qual foi a ordem de Deus? Sai, deixa eles e vem. Por que Deus fez isso? Porque eles eram idólatras. A família de Abrão era idólatra. Veja como Deus, mesmo numa família idólatra, Deus vai pegar um para depois ministrar com os outros. Não creu, não creu. Abra aqui Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais,
Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Uma família idólatra. Mas Deus pega um homem chamado Abrão e arranca. Mas qual o problema? Abrão leva consigo a sua parentela. E Abrão então vai parar no meio do caminho, numa cidade chamada Harã. O que nos mostra que quando somos chamados, nós precisamos aprender como andar nesse chamado. Ainda por cima levou o sobrinho Ló. Quer saber de uma coisa? Deixa os Lós para trás. Se Deus te chamou, deixa Ló e caminha. Abrão leva Ló. No momento em que Abrão sai com Ló de Harã, Deus não fala mais com Abrão. Lá na frente, Ló olha para Abrão e diz assim: esse velho está muito chato. Eu já estou rico porque ele me enriqueceu. Quer saber de uma coisa, velho? Vai para o quinto dos infernos e não me enche mais. E eu vou me apartar de ti. Abrão diz: não, não vamos brigar. Somos família. Faz o seguinte: escolhe para onde queres ir. O lugar que você escolher, você vai para lá e eu vou para o outro lado. Ló havia enriquecido pela riqueza de Abraão. Ló olha para as campinas do Jordão, todas verdejantes, tudo frutífero, e disse: ei, velho, eu vou para lá. Abraão disse: então vai, eu vou para cá, para o deserto. Só que Abraão prospera no deserto e Ló perde tudo nas campinas verdejantes. Se Deus te chamou, deixa o Ló para trás. Eu sei que você quer, mas é meu irmãozinho, é minha tiazinha, é meu... Querido, lá na frente Deus vai ministrar com eles. Não se preocupa. Deus não perdeu o controle de nada. Deus sabe o que faz. Deus traz um. Tem gente aqui que aconteceu isso. Deus traz um e depois traz todos. Geralmente é assim, não é? Deus sabe muito bem, Ele não perdeu o controle de nada. Então, queridos, nós precisamos saber como andar no chamado. Não é de qualquer jeito. Não é do nosso jeito. Não é do jeito do nosso pai, nem dos nossos irmãos. Não é do jeito do Ló. É do jeito dele. Se Deus te chamou, ouça o chamado e caminhe para o lugar que Deus chamou. Agora, Abrão fica ali na cidade de Harã durante 60 anos. O jeito com que nós andamos no nosso chamado vai definir o tempo. Por isso que tem tanta gente que fica sentado na cadeira durante anos e não cumpre o seu chamado. Deus te chamou, viu? Você está ouvindo o evangelho? Deus te chamou. Agora não é de qualquer jeito, senão você vai ficar na cadeira vendo o vizinho, vendo o da frente, vendo o de trás, vendo as pessoas tomarem posse do chamado, e você vai ficar aí parado. Aleluia. Não é de qualquer jeito. Olha, só uma curiosidade para nós entendermos. Amém? Amém, chapeiro aí? Vai deixar queimar aí o sanduíche. Vem comigo e veja isso aqui. Olha que tremendo isso aqui. Capítulo 11, verso 26. Capítulo 11, verso 26. Essa dupla aí está conectada, hein? Olha isso aqui, presta atenção. Vê que coisa tremenda isso aqui. Sacode na cadeira o teu irmão e diz assim: não fala comigo.
verso 26, olha aqui. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Quantos anos tinha Terá quando Abrão nasceu? Não sabe? Não sabe fazer conta? Quem disse? Quem disse aqui? A Adriana falou. 70 anos. Foi isso que lemos? E viveu Terá 70 anos. Então nasceu Abrão. Quando Abrão nasce, Terá tinha 70 anos. Capítulo 12, versículo 4. Presta atenção. Quantos anos tinha Terá, o pai de Abrão? Mais alto, quantos? Mais alto agora para o inferno ouvir. Viu como o povo teme o inferno? As duas primeiras foram para Deus. Ó, vamos lá, vamos continuar. Capítulo 12, verso 4, diz assim, ó. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló, olha, levou um sobrinho, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Terá tinha 70 anos quando Abrão nasceu. Quando Abrão sai de Harã, e a Bíblia vai dizer que Abrão só sai de Harã quando o pai morre lá em Harã. O pai morre em Harã. Atos capítulo 7, versículos 2, 3 e 4. Depois você lê em casa. Olha isso aqui. 70 anos, mais 75 anos de Abrão. Quantos anos dá? Esse cabra vivia tempo, hein? Terá então tinha 145 anos. Tá certo? Manifesta aí, crente, manifesta com o Espírito Santo. O pai de Abrão então tinha 75 anos. Está pegando aí? Na cozinha? Agora vem comigo. Só uma curiosidade. Aqui, ó, olha para cá. Não deixa ninguém te atrapalhar. Capítulo 11, verso 32. Vou ler até daqui. Capítulo 11, verso 32. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. A conta não fecha. Se Terá tinha 70, Abrão agora tem 75, ele morre, dá 145. A Bíblia diz que ele tinha 205 anos. Será que erraram na matemática? Não. Mas a partir do momento que Abrão é chamado e para no meio do caminho, Deus para de contar os anos do chamado dele. Sabe o que quer dizer isso? Saia da cadeira e comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Sai da cadeira e comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Aleluia. 60 anos Abrão ficou parado. Quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo você vai permitir que o inimigo te engane? Está ferido, soldado ferido, mas chega lá. Não pare, não pare. Como é a música que a Helene canta? Não pare. Isso, vai. Canta. Tem muita gente que te ama, levanta. Deus mandou te dizer. Vai acontecer. Vai, profeta. Só falta levantar e tomar posse de Canaã.
Canaã está à frente. Aleluia! Não pare em Harã, vá até Canaã. Aleluia. Aleluia. Então, a quarta pergunta: para onde estou indo? Você está indo para Canaã ou está parado em Harã? Deus mandou te falar. Vai, Elaine. Vamos? Que tudo vai passar. Que voz. Que voz. Nem eu aturo. Aleluia. Mas pega isso aí no teu coração. Você foi chamado. Ninguém pode parar o teu chamado, só você mesmo. Aleluia. Mas deixa o Ló para trás, viu? Deixa o Ló para trás. Jesus estava pregando. De repente alguém diz: ei, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Jesus olha e diz: como é que é, cara? Pô, bicho. Diz para eles que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas lá na frente, arrumou casa para a mãe, levantou Judas, o irmão, levantou Tiago, o irmão, levantou a família inteira. Tem horas que nós precisamos endurecer para mostrar a direção, porque senão nós vamos parar em Harã. Será que eu estou falando para alguém aqui essa noite? Será que eu estou falando aqui para alguém? Aleluia, aleluia, aleluia. Agora tem um problema. Canaã, muitas vezes, pode parecer terra seca. Olha o que o texto diz. Vem comigo aqui. Vem comigo. Gênesis 12, verso 5, aqui atrás. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, levou Ló, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Sabe o que quer dizer isso? Se Deus te prometeu, Ele vai te levar. Agora você vai precisar identificar a terra de Canaã. Olha o que aconteceu com Abrão. Verso 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abrão chega a Canaã, havia fome. Deus nunca disse que Canaã teria abundância. Deus disse que a abundância estava dentro de Abrão. Ele desce para o Egito. Aí lá no Egito acontece aquilo tudo que você já sabe. Faraó bota os olhos na mulher de Abrão. Faraó tenta casar com ela, mas Deus não permite. Então Abrão vai sair de lá, do Egito, com um presente, sai mais rico ainda. Porém, atrasou mais ainda o propósito. Então Abrão agora volta para Canaã. Ló vai para as Campinas Verdejantes. Perde tudo lá, em Sodoma. Abrão chega em Canaã, Canaã estava deserto, mas de repente começou a nascer árvores, de repente começou a nascer olivais, de repente começou a nascer romeiras, figueiras, uva, a terra começou a prosperar, porque alguém que tinha um chamado colocou os seus pés lá. Não é a terra que tem poder para florescer, é quem pisa nela. Eu quero declarar na sua vida que
onde você pisar, ali é terra santa e ali vai prosperar. A tua empresa vai prosperar, o teu emprego vai prosperar, a tua vida vai prosperar e principalmente o chamado de Deus para a tua vida vai prosperar, porque o propósito de Deus que Ele tem feito a ti vai prevalecer e vai prosperar em nome de Jesus. Aleluia. Não interessa se está difícil, vai dar certo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas no final, Deus vai te provar. Quando Deus nos dá algo, Ele sempre nos prova. Não para que Ele saiba, para que nós mesmos saibamos. Aquilo que mais Abraão queria era um filho. Deus dá um filho para Abraão, chamado Isaac. Mas depois Deus pede o filho, chamado Isaac, para provar para Abraão que ele havia sido aprovado. Abraão pega o filho, vai lá para as colinas do Moriá, leva Isaac até lá, prepara um altar, ajeita a lenha, coloca o menino em cima do altar, pega um punhal, ou cutelo, como está escrito na Bíblia, e vai oferecer o filho a Deus, o filho que ele mais amava. Mas Abraão entendeu algo. Pergunte o quê? Aquilo que Deus pede nós já perdemos. Agora nós precisamos decidir para quem perdemos. Se para o mundo uma fatalidade ou qualquer coisa, uma derrota, uma empresa falida, qualquer negócio assim parecido, ou nós perdemos para Deus que multiplica 100 por 1. E Abraão então bota o menino no altar, pega o punhal e quando ele vai sacrificar o menino, uma voz brada e diz: Abraão, não faça mal ao menino. Abraão olha e era um anjo. Aí o anjo vai dizer: porque agora eu sei que tu vais entregar o teu filho. Não precisa. Tem coisas que Deus não vai nos pedir só para ver o nosso coração. Sabe o que aconteceu? Talvez, só talvez, Caú, Abraão pensou: esse espírito acho que não é de Deus, ele quer me enganar, eu vou entregar. Aí o anjo brada de novo pela segunda vez: não, Abraão, não faças nada com o menino. Olha para trás, tem um cordeiro, oferece o cordeiro. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não cremos no chamado. Deus chama, e Ele diz que nós vamos chegar a um lugar de repouso, e nós não conseguimos enxergar o lugar de repouso. Deus nos pede coisas, e nós achamos: se eu der essa coisa, vai me faltar amanhã. O problema é que nós queremos ser muito cuidadosos e muito certinhos. Mas quando nós acreditamos, e aqui vos fala quem passou por isso. Quando Deus me chamou para o ministério, arrancou tudo, não sobrou nem banana, arrancou tudo. Mas eu disse: Senhor, se tu me chamasse, com banana ou sem banana, eu vou chegar lá. Eu só não quero ser um banana. É preciso crer no chamado. Sabe, tem gente aqui dependente de coisas, dependente de salários, dependente de pais, dependente disso, dependente daquilo. Não dependa de nada mais, nada menos do que o Senhor. E aí você vai começar a ver o que Deus faz. Aleluia.
o que Deus faz. E se Deus te pediu Isaac, entrega, porque senão você vai perder Isaac por uma fatalidade. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou pregando aqui para uma igreja madura. Sabe, Deus me deu uma mensagem para a igreja madura, não para pregar salvação. Talvez você chegou aqui e não sabe nem o que é salvação. Creia em Jesus, você já será salvo. Mas depois de crer, então caminhe para Canaã. Aleluia. Porque lá em Canaã tem um lugar de descanso. Aleluia, aleluia. Paulo vai falar no livro dos Hebreus que o povo de Moisés chegou em Canaã, mas não alcançou o descanso. Olhe bem o que eu vou dizer. Canaã é a terra no milênio. Pastor, que bicho é esse milênio? Milênio é um tempo onde Jesus Cristo vai governar toda a terra. Canaã é a terra no tempo do milênio. E lá em Canaã tem um lugar de repouso. Sabe para quem é esse lugar de repouso? Para quem venceu no propósito. Enquanto muitos vão trabalhar, haverá um povo que só vai mandar. Aleluia, aleluia. Para quem venceu no propósito, há um milênio te esperando para você, ó. Faz direito isso aí, rapaz. Constrói direito esse muro aí, rapaz. É porque as pessoas não sabem. Viu, Luiz? Eu declaro na tua vida que você não vai ser pedreiro no milênio. Mas lá no milênio, muitos vão ter que construir muros, casas e tudo que foi destruído. E está escrito, viu? Está escrito em Isaías, capítulo 60. Aleluia, aleluia. Canaã é a terra no tempo do milênio, mas está escrito que o povo de Moisés entrou em Canaã, mas não entrou no descanso, porque o evangelho, a palavra que eles receberam, não estava misturada com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então, que essa mensagem possa trazer no teu coração temor, tremor e fidelidade, para que nós possamos vencer no propósito. E vencendo no propósito, temos uma promessa, porque Jesus disse assim, ó: ei, igreja, eu sou o rei dos reis. Ainda bem que meia dúzia entendeu, mas eu vou falar para o resto. Se Jesus te chamou de rei, saiba que um rei governa, um rei não trabalha, um rei manda, um rei confere, um rei atribui serviços. Aleluia, aleluia, aleluia.